Opa, e aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Bom, eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu tô trazendo para vocês um novo quadro aqui no canal, que é um quadro de reviews de fangames de FNAF. Eu sei, não é um quadro muito original, já que tem muita gente que faz isso, mas fazer o que? Eu quero fazer basicamente. Bom, para você que não sabe, eu sou muito fã da franquia de FNAF. Não é à toa que eu tenho um puta de um quadro gigante no meu quarto. E bom, para você que não sabe, em FNAF nós temos várias fangames. Nós temos o The of Creation, o nosso manozinho Jolie 1, 2 e 3 e também o Jolibis. Nós temos outras fangames que são muito populares, como também os remakes de FNAF 1 e 2, que, meu amigo, são melhores do que o original. Mas o que eu quero dizer é que fangames de FNAF sempre vai estar presente em nossa comunidade de FNAF, né, na comunidade em si. E hoje nesse vídeo eu vou estar analisando uma fangame específica, que é o Five Nights at Freddy's 3. Bom, a primeira coisa que eu preciso falar é que Five Nights at Freddy's 3 ele é uma fangame mediana, tá? E vocês vão entender o porquê. Mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ou inscrita. E também caso você queira, me segue lá no meu Instagram, já que eu vou estar postando vários vídeos da hora. E bom, é isso. Vamos lá. Bem, vamos começar obviamente falando da história, antes de partir para o jogo de verdade. Bom, para você que não sabe, a história de Five Nights at Freddy's 3 conta a história de uma perspectiva de uma criança. E essa criança é na verdade a Mary Schmidt. E para você que não sabe, a Mary Schmidt ela tá presente tanto no segundo jogo, tanto no primeiro. E aqui nesse terceiro a gente joga com ela criança, já que ela tá praticamente tendo uma conversa com o seu próprio psicólogo. E de alguma forma o psicólogo ele tenta fazer com que a Mary Schmidt ela lembra do que aconteceu nas últimas semanas e também dos seus próprios pesadelos também. E basicamente isso é o iniciozinho básico aí do começo aí da cutscene. E logo depois o jogo ele corta para um minigame. E uma coisa que eu preciso falar que é importante, esse minigame específico tem você pode fazer duas escolhas. Ou você prefere ir para o Dreamscape, né, game focado nas memórias da Mary Schmidt, em que quando você vai passando de noite, vai jogando esses minigames, você vai meio que lembrando, tipo a Mary Schmidt ela vai lembrando o que aconteceu, principalmente com objetos do quarto dela e etc. Como também nesse jogo específico, né, você pode só ir dormir. É isso mesmo. Porém, eu decidi fazer o caminho mais correto, que é basicamente ir para o Dreamscape, para lembrar um pouco das memórias. Aparentemente, nós temos esse gato de origami, e esse gato de origami, basicamente, ele meio que dá umas dicas de como você passa de noite, e tanto que ele explica as mecânicas de cada animatronic. Mas enfim, o Dreamscape basicamente você consegue explorar ele numa espécie de labirinto. E sim, o Dreamscape é uma porcaria no labirinto. Mas mesmo assim ele não é tão ruim assim de passar, já que se você pressionar R você consegue voltar no seu quarto. Mas enfim, depois de você pegar um cartucho e ler uns recortes de jornais, você volta para o seu quarto e é aí que começa a noite de verdade. Enfim, na maioria das fangames de FNAF, quando você inicia a noite, você vai jogando ao longo do tempo, você vai perceber que ao longo das noites vai meio que adicionando novos animatronics. E esses novos animatronics meio que adicionam mais mecânicas. E bom, isso é dito como praticamente todas as fangames de FNAF. Mas tem um leve porém. Essa fangame aqui, o Five Nights at Freddy's 3, ela tem apenas 2 animatronics. E eu não tô nem zoando, ela só tem apenas 2 animatronics. Bem, vamos falar um pouco desses 2 animatronics, já que de alguma forma eles aparecem até na primeira noite, esses 2 animatronics. E sim, lembra que eu falei que só tem 2 animatronics? Sim, realmente só tem 2 animatronics nesse jogo.
Bom, o primeiro animatronic é o rato, ou Hat em inglês, mas eu prefiro chamar o nome em português mesmo pra ficar mais fácil. O rato é um animatronic bem assustador, pra mim é o mais assustador de todos aí das fangames de FNAF. Mas mesmo assim ele tem uma mecânica mais inútil de todas, que é praticamente ligar a lanterna na cara dele. É só isso mesmo, cara. Não precisa falar nada demais. E quando você liga a lanterna na cara dele, você basicamente escuta um som. E esse som é basicamente o próprio rato, né, entrando debaixo da cama. E quando ele entra debaixo da cama, você não pode olhar para ele. Você precisa olhar um pouquinho para ele e voltar para o seu quarto, voltar em cima da cama. Mas tem um porém. Você tem um porém. Quando você basicamente vê o rato, você precisa meio que ficar olhando, ficar de olho para quando o rato aparecer na beiradinha da sua cama. Se ele aparecer na beira da sua cama, é só você ligar a luz na cara dele, simples assim. E bom, já o outro animatronic é o gato. O gato, ele basicamente, bem, ele não faz diferença nenhuma na gameplay. Pra falar a verdade, a mecânica do gato é bem simples, é só você não olhar para ele. É só isso, mano. É sério, é só isso. Se você dá uma olhadinha pra ele, você basicamente precisa virar a câmera pro outro lado e não olhar pra ele. Basicamente é isso. E cara, todas as vezes que o público, né, do Five Nights at Freddy's meio que foi jogar o jogo, etc, principalmente o pessoal que gosta muito de fangame de FNAF foi jogar essa fangame, muita gente criticou o gato, por causa que o gato ele não faz diferença nenhuma na gameplay. Mas isso, rapaziada, é só um dos pequenos problemas que tem nesse jogo. Vai ter problemas maiores, e um desses problemas maiores é basicamente os glitches. Sim, os glitches. Bem, como vocês já sabem, os glitches eles são muito presentes em jogos. E não é só em jogo indie não, em jogos em empresas multimilionárias também tem esses famosos glitches. Mas em Five Nights at 3 tem um glitch que, meu amigo, eu fico incrédulo que como o M-Marco deixou isso de propósito. Que é um glitch em que basicamente você precisa ficar debaixo da cama a noite inteira. Sim, você só fica praticamente debaixo da cama a noite inteira sem você precisar olhar pro rato. Lembra que eu disse que o rato, ou você precisa olhar pro rato? Então, aparentemente, imagina você escondendo debaixo da cama, tipo, olhando debaixo da cama, sem precisar olhar no rato a noite inteira. Meu amigo, é sério, meu amigo. É sério, meu amigo. Eu fiquei incrédulo quando eu descobri esse glitch na hora quando eu tava editando esse vídeo. Aparentemente, esse glitch acontece na noite 1, 2 e 6. E só isso, basicamente. Eu não sei porquê, mas eu acho que o M-Marco ele deixou esse glitch de propósito para deixar basicamente o jogo para ele mais rápido, sabe? Para deixar não mais rápido, mas mais fácil de se jogar. Já que de alguma forma o M-Marco possivelmente deve ter deixado isso de propósito mesmo. Já o segundo maior problema que tem nesse jogo é a duração da noite. Não sei se vocês sabem, tem uma mecânica nesse jogo que é a caixa de música. Na verdade, uma fita de música, um tocador de música, sei lá como é que você prefere chamar. E bom, aparentemente o tocador de música, você precisa dar play na música pra noite e 2 vezes mais rápido, sabe? Passar 2 vezes mais rápido. Até aí basicamente uma mecânica um quanto que interessante. Mas não é porém, você precisa entender que a fita ela não fica tocando a noite inteira, então você precisa rebobinar a fita e assim voltar a dar play de novo. Mano, é um bagulho um quanto estressante, já que se você estiver jogando Five Nights at Freddy's e tiver um bicho logo na porta, meu amigo, complica ainda mais, cara. Complica ainda mais esse bagulho. Além disso, esse game específico, essa mecânica específica, né? Se você ficar tipo, praticamente a noite inteira sem tocar essa fita, sem rebobinar essas coisas, mano, você vai passar praticamente. Você vai ver que a noite dura 13 minutos. Eu não tô nem zoando. É 13 minutos de gameplay de noite. E se você fizer isso, meu amigo, no jogo inteiro, o jogo fica praticamente umas 5 horas de gameplay.
Ou até mais, cara, ou até mais, basicamente. Porém, se você tocar a fita, tipo, todas as noites, se você tocar a fita e rebobinar e depois tocar de novo a fita, basicamente a noite dura praticamente 6 minutos. E, bom, é uma diferença bem gritante, meu amigo. Principalmente porque o jogo, ele, pra mim, ele é muito mediante. Eu não sei porquê, mas o jogo em si, ele é maçante, cara. E de alguma forma, se você for jogar os minigames, você percebe que o M-Mapa ele teve mais carinho nos minigames do que nas próprias noites. Mas lógico, né, pessoas? Essa fangame nem todos é flores. A única coisa que salva nessa fangame é a história, enquanto o resto é uma porcaria, basicamente. Mas você deve estar se perguntando, Mikael, qual é a nota que você dá para essa fangame? Bom, essa nota que eu dou é basicamente uma nota de 5/10. 5/10. Porque ela não é ruim, ela é mediana. Tipo, a proposta dele é interessante. Mas eu diria que deveria ter colocado mais animatronics. Ao invés de só ter ficado os dois animatronics e ter uma gameplay maçante. Mas enfim, era isso a minha crítica, era isso a minha review. Espero que vocês gostem desse vídeo. Caso vocês gostaram, dá like, se inscreve e é isso. Tchau.